Seu ciclo está irregular há 2 anos ou parou. Alguém te disse é a menopausa e você saiu da consulta com isso. Uma palavra, sem fase, sem mapa, sem o que esperar a seguir. E porque você não tem esse mapa, você não sabe o que pedir. Não sabe se o que está vivendo agora ainda é climatério ativo, se já está em pós-menopausa há meses sem saber. Se o que está acontecendo com você era tratável e passou sem tratamento. Você acorda encharcada às 3 da manhã. Ganha peso fazendo absolutamente tudo certo. Sente que a sua própria cabeça não é mais a sua cabeça. Isso tem nome clínico preciso e ninguém até agora te deu esse nome. Me conta nos comentários, de onde você está assistindo isso agora? Eu leio todos. Quero saber até onde essa conversa está chegando. Aqui estão os números, e eles importam mais do que parece. O estradiol, o estrogênio central do seu corpo, cai em média 95% entre a fase reprodutiva e a pós-menopausa confirmada. 95%. E essa queda não acontece de uma vez. Ela sobe, desce, flutua de forma errática por anos, o que explica por que alguns meses você se sente quase normal e em outros você não se reconhece. Mais de 70% das ginecologistas em exercício no Brasil não receberam formação específica em climatério durante a residência. 75% das mulheres brasileiras atravessam esse período sem nenhum tratamento. E 1 em cada 5 mulheres sai de uma consulta ouvindo que o que sente é estresse, depressão ou simplesmente a idade. Isso não é acidente. Existe um mecanismo em funcionamento no seu corpo agora, e até o final deste vídeo você vai entender exatamente qual é, em que fase você provavelmente está e o que dizer na sua próxima consulta para que você deixe de ser tratada como alguém que está exagerando. Em 2002, um estudo chamado WAKI, Women's Health Initiative, publicou resultados que derrubaram décadas de tratamento hormonal em questão de semanas. As prescrições de terapia hormonal caíram mais de 80% nos 2 anos seguintes, no Brasil e nos Estados Unidos. Médicas pararam de prescrever por medo. Mulheres pararam de perguntar por medo. E no vácuo que esse pânico criou, não a ciência, o pânico, ficou uma geração inteira de mulheres, sintomáticas, sem tratamento e ouvindo que era melhor não mexer nisso. Sua mãe provavelmente não te falou sobre isso. Não porque não quisesse, mas porque ela mesma não tinha palavras para o que estava vivendo. Ela acordou encharcada no meio da noite. Ganhou peso sem entender. Ficou sem dormir por anos. Quando perguntou à médica, ouviu: é estresse, é a idade. Passa. E passou, não porque melhorou, mas porque ela aprendeu a conviver com aquilo como se fosse inevitável. Esse silêncio não chegou até você por acidente.
Ele foi transmitido como herança, de geração em geração, porque nunca houve linguagem clínica disponível para interrompê-lo. E o que você ainda não sabe, e é isso que precisa ficar contigo depois deste vídeo, é que existe uma janela, um período específico dentro da transição climatérica em que a intervenção tem impacto real e mensurável na sua saúde óssea, cardiovascular e cognitiva a longo prazo. Não é uma janela aberta para sempre. A maioria das mulheres a atravessa sem saber que existia, sem ter sido informada de que o momento da decisão tem consequências clínicas concretas. Os programas de residência médica no Brasil dedicam, em média, menos de 1 hora do currículo inteiro ao climatério e à menopausa. 1 hora, para uma transição de mais de uma década. Esse vácuo não ficou vazio, ele foi preenchido. A indústria do bem-estar entrou por essa fresta com suplementos de R$300, protocolos de reequilíbrio hormonal natural e conteúdo que confunde deliberadamente as fases para mantê-la em busca e em consumo permanentes. Não foi descuido, foi oportunidade. As mulheres que pagaram o preço disso chegam ao consultório convictas de que estão deprimindo, envelhecendo mal, perdendo a si mesmas, quando o que vivem é uma instabilidade hormonal documentada e tratável numa fase precisa que ninguém identificou. Não é falha de uma médica isolada. É o resultado de décadas de silêncio não questionado, multiplicado por formação insuficiente e sustentado por uma narrativa que normalizou o sofrimento como passagem inevitável. O estrogênio não é um hormônio reprodutivo com uma função. É um mensageiro sistêmico, com receptores distribuídos em mais de 400 tecidos diferentes do seu corpo, no coração, nos ossos, no cérebro, na bexiga, nas artérias, nas articulações, no intestino, na pele. Isso significa que quando seus níveis começam a oscilar durante o climatério, não é só o útero que sente. São 400 endereços diferentes ficando sem sinal ao mesmo tempo, de maneiras distintas, em velocidades distintas. Em 30 anos de prática, vi esse padrão exato milhares de vezes. E o que me impressiona até hoje não é a variedade dos sintomas, mas como a maioria das mulheres chega achando que tem um problema específico, quando o que está vivendo é uma alteração fisiológica que atravessa praticamente todos os sistemas do corpo. O estrogênio regula diretamente os transportadores de serotonina no cérebro, não como efeito colateral, diretamente. Quando ele flutua de forma brusca, a produção de serotonina cai junto. Os marcadores biológicos dessa queda são praticamente indistinguíveis dos de uma depressão clínica. E é por isso que tantas mulheres em climatério saem de consultórios com antidepressivos que não foram formulados para o que elas têm. Eu sei disso de um lugar que vai além do consultório. Aos 52 anos, décadas depois de me formar, décadas de prática clínica, acordei antes das 5 numa manhã qualquer,
com o quarto ainda no escuro completo, deitada e completamente incapaz de nomear o que estava sentindo dentro do meu próprio corpo. Não era tristeza, não era ansiedade, era uma estranheza química que eu, médica, demorei semanas para reconhecer com precisão. Se isso me escapou, com tudo que eu sabia, você pode imaginar o que acontece quando uma mulher sem essa formação ouve: você está com depressão, e acredita. Mas tem um terceiro mecanismo que quase ninguém menciona e que explica o peso abdominal que não vai embora, independente do que você faça. A instabilidade hormonal do climatério ativa de forma crônica o eixo HPA, o sistema de resposta ao estresse do seu organismo. Isso eleva o cortisol de base. E cortisol cronicamente elevado instrui o seu corpo a depositar gordura visceral, especificamente na região abdominal, independente da dieta, independente da atividade física. Não é falta de força de vontade. É uma instrução bioquímica que acontece abaixo do nível de qualquer escolha consciente. E enquanto isso ocorre, a testosterona, presente nas mulheres, essencial para energia, massa muscular e clareza mental, raramente é dosada, raramente é mencionada e quase nunca é tratada. O que esses três mecanismos fazem juntos não é uma soma, é uma amplificação. O FSH, o hormônio folículo estimulante, é o marcador que deveria te situar clinicamente. Na pós-menopausa confirmada, ele se mantém de forma persistente acima de 30 mus por mililitro. Mas durante o climatério, ele oscila. Sobe, cai, volta, ao longo de meses, às vezes de anos inteiros. O que isso significa na prática é que uma única dosagem pode estar em 18 mui por mililitro, num dia em que você já está em climatério avançado há 2 anos. Uma médica sem formação específica lê esse resultado. Diz: ainda não chegou lá. E você sai do consultório sem diagnóstico, sem o nome do que está vivendo. O FSH precisa ser interpretado em série, com contexto clínico, e raramente é. A progesterona cai antes do estrogênio. Essa é uma das informações que mais raramente são transmitidas em consulta. E talvez a mais importante para entender o sono. A progesterona tem efeito sedativo direto no sistema nervoso central. Quando ela cai e o estrogênio começa a oscilar junto, a arquitetura do sono se altera de forma mensurável. Estudos de polissonografia documentam que mulheres em climatério apresentam, em média, 40% mais fragmentação nas fases de sono profundo. Você pode passar 8 horas na cama e acordar com a sensação de quem dormiu 4. Porque neurologicamente é o que aconteceu. Quando o sono fragmentado se torna crônico, o cortisol matinal sobe, não como resposta ao estresse da sua vida, mas como reação biológica ao déficit de sono em si. Vou chamá-la de Cristina. Ela chegou ao consultório com 54 anos. E a primeira coisa que disse foi: doutora,
eu durmo 8 horas e acordo destruída. Faço dieta há um ano inteiro e não perco 1 quilo. Choro sem saber por quê. Eu não sei mais quem eu sou. Ela havia feito 2 exames de FSH em consultórios diferentes, ambos dentro do intervalo esperado. Saiu das 2 consultas com diagnóstico de depressão leve e prescrição de antidepressivo. Quando eu pedi uma série de 3 dosagens hormonais em momentos distintos do mesmo mês, o padrão ficou imediato. Progesterona praticamente indetectável. Estradiol oscilando sem sequência previsível. Cortisol matinal cronicamente elevado. Ela estava em climatério avançado há pelo menos 2 anos. Quando eu expliquei que medir o FSH uma única vez é como fotografar um rio num instante e declarar que a água nunca se move, ela ficou em silêncio. Depois disse: então não era fraqueza minha. Não era, nunca foi. O estrogênio regula a sensibilidade à insulina diretamente. Quando ele cai de forma errática e depois se estabiliza em níveis baixos, a resistência insulínica aumenta progressivamente. O pâncreas precisa secretar cada vez mais insulina, e insulina cronicamente elevada dá uma instrução clara ao organismo: guarde energia, não queime. Uma mulher que mantinha o peso aos 45 começa a ganhar aos 52 sem ter mudado nada. É uma das fontes mais cruéis de culpa desnecessária que vejo em consultório, porque a bioquímica que processava aquela ingestão mudou por inteiro, e essa mudança raramente é explicada. Esses mecanismos se amplificam uns aos outros. A fragmentação do sono eleva o cortisol. O cortisol piora a resistência insulínica. A resistência insulínica favorece o acúmulo de gordura visceral. E esse tecido adiposo profundo secreta substâncias inflamatórias que perturbam ainda mais a sinalização hormonal, fechando o ciclo sobre si mesmo. O que parece ser vários problemas separados é um único sistema em cascata. Você tentou, não foi? Comeu diferente, se moveu mais, e mesmo assim o peso não cedeu, o sono não voltou inteiro. Você continuou sem se reconhecer. O problema nunca estava na sua força de vontade. Estava numa fisiologia que ninguém mapeou para você. Você não está louca. Você não está sozinha. Isso não é envelhecimento. É uma mudança hormonal que ninguém te explicou. E a raiva que você sente agora, calma, funda, exata, é legítima. O corpo não te traiu. O sistema simplesmente decidiu que essa conversa não precisava acontecer com você. Nos primeiros 3 anos sem resposta, as ondas de calor e os suores noturnos não desaparecem. Em média, persistem de 7 a 14 anos sem intervenção. O débito de sono se acumula com custo neurológico real. Memória de trabalho comprometida. Concentração fragmentada. Estabilidade emocional difícil de sustentar. A taxa de depressão dobra na perimenopausa. A ansiedade persistente
atinge a maioria das mulheres nessa transição. Não como fragilidade emocional, mas como resposta neurológica a uma instabilidade hormonal real. O antidepressivo prescrito para o que o estrogênio oscilante criou raramente trata o que precisava ser tratado. Entre 3 e 10 anos, o que era sintoma vira registro biológico. A densidade óssea pode diminuir até 20% nos primeiros 5 a 7 anos de pós-menopausa não tratada, no momento exato em que a intervenção ainda seria eficaz. A proteção que o estrogênio oferecia às paredes arteriais desaparece e o risco cardiovascular sobe sem aviso. A síndrome geniturinária, ressecamento progressivo, dor, incontinência, instala-se como condição crônica. Não regride. Depois de uma década, as consequências chegam como diagnósticos. 1 em cada 2 mulheres acima dos 50 desenvolverá osteoporose. As doenças cardiovasculares tornam-se a principal causa de morte nas mulheres acima dos 60, acima de todos os cânceres somados. E o risco de declínio cognitivo aumenta na ausência do efeito neuroprotetor do estrogênio. Isso não é envelhecimento inevitável, é o custo acumulado de uma proteção que foi embora sem aviso. Me conta nos comentários, qual dessas consequências você está vivendo agora? E qual delas você passou anos acreditando que era culpa sua? Eu leio cada resposta. Isso não é falha pessoal, é silêncio herdado, com custo físico mensurável. O que você tem agora é linguagem. Na sua próxima consulta, doutora, você tem alguma atualização específica em climatério e menopausa nos últimos 5 anos? Depois, quero solicitar um painel hormonal completo, estradiol, progesterona, testosterona total e FSH, e não uma dosagem isolada. 3 coletas em momentos distintos do mesmo mês. Se você tem mais de 50, quero também uma densitometria óssea, um DEXA. Se o peso abdominal não cede, insulina de jejum, por favor. E quando te disserem que seus resultados estão dentro da faixa normal, eu entendo que os exames podem estar no intervalo de referência padrão, mas estou vivendo insônia persistente, ganho de peso sem mudança de hábito e névoa cognitiva há meses. E gostaria que esses sintomas fossem investigados como causas hormonais possíveis, não descartados como estresse ou envelhecimento. Para encontrar uma profissional com formação específica, busque a certificação da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Climatério, ou os diretórios da Febrasgo. Isso é difícil, não vou fingir que não é. Você está pedindo a um sistema que falhou com você que de repente te sirva. Mas agora você tem o que esse sistema responde. Você não está falhando. A verdade sobre o que está acontecendo nunca foi te dita. Você sai dessa conversa como uma mulher que finalmente tem um entendimento clínico
e as ferramentas concretas para exigir o cuidado que sempre mereceu. O silêncio termina aqui. A pergunta que eu quero deixar contigo: quantos anos você passou sofrendo com sintomas de uma fase que ninguém se deu ao trabalho de nomear para você? Me conta nos comentários o que essa conversa abriu. Eu leio cada um, porque quando uma mulher escreve, ela não está só processando, ela está rompendo o silêncio para a próxima que vier. No próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais exames pedir, como ler seus próprios resultados e por que a maioria das ginecologistas ainda não explica o que você tem direito de entender sobre eles. Cuide-se, eu te vejo no próximo.